Estamos de volta aqui do Rede Livre News com as notícias, as informações, mas eu quero convidar você para participar de uma entrevista. Estamos aqui recebendo mais uma vez o Dr. Luiz Gomes, satisfação tê-lo conosco Silvio. neste dia. Dr. Luiz Gomes, a ABA vem movimentando a advocacia potiguar. Amanhã nós temos um importante evento e eu queria colher de ti quais os preparativos, qual a pauta dessa reunião importante, e para que o nosso telespectador, rádio ouvinte, internauta, fique por dentro das articulações, das atividades da ABA, Associação dos Advogados do Brasil. Tudo bem, Silvio? Tudo bem aos nossos telespectadores da Rede Livre News? Primeiro, a satisfação mais uma vez estar por aqui, falando sobre temas importantes para o mundo do direito do trabalho e sobre cidadania, sobre Congresso Nacional, sobre Supremo. Afinal de contas, nós precisamos estar sempre antenados com tudo que acontece no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal. Porque, afinal de contas, a matriz dos direitos brasileiros nasce no Legislativo e o Supremo tem balizado os desenhos das interpretações, né? Mas amanhã nós vamos fazer um grande evento, que não é um grande evento, mas é um evento de altíssima importância, que vai ser transmitido pelo canal da ABA Nacional no YouTube, abanacional.org.br. E esse tema de amanhã é um tema super atual. Nós vamos falar sobre as reflexões sobre os direitos fundamentais do direito do trabalho. Mas a abordagem essencial vai passar pelas análises do Supremo das decisões sobre pejotização no direito do trabalho, e também vamos falar sobre o debate que está acontecendo no Congresso Nacional, que envolve a questão da escala 6x1 ou 5x2, que é um tema que tem sido polemizado de maneira inclusive injusta, mas tem sido um debate bastante forte no Congresso Nacional, e nós vamos debater isso amanhã. Doutor Luiz, nós temos essa discussão, né, por maioria apertada. A Corte, né, ela fixou a tese da inscrição dos advogados do Brasil nos termos da Lei 9.906, né, 2024, que é indispensável aos advogados, assegurando aí a participação desses, né, que se submete ao exercício da cidadania. Então, o que está sendo discutido em pauta em relação à advocacia e qual a atuação da Ordem dos Advogados do Brasil e também aqui do Rio Grande do Norte? O que isso influencia a nós potiguares? Bom, primeiro, a essência dessa discussão é que havia um debate muito grande no cenário nacional da advocacia pública com a advocacia privada. O Conselho Federal da Ordem entrou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para que fosse pacificada essa conversa, que muitos advogados públicos queriam que caísse a exigência de inscrição na Ordem dos Advogados para ser advogado público. E o que o Supremo decidiu de maneira bastante forte e fundamentada é de que a advocacia é uma só. Advocacia, advogado é advogado. Seja público, seja privado, nós somos uma advocacia só. E todos são obrigados a se inscreverem na Ordem dos Advogados. Ou seja, conferiu ao Conselho Federal a única entidade nacional que representa a advocacia pública e privada. Essa discussão, então, foi pacificada pelo Supremo. Não há mais discussão sobre isso. Eu acho que isso fortaleceu a advocacia brasileira, fortaleceu o Conselho Federal da Ordem e as seccionais também, porque a advocacia é una, a advocacia é uma só. E o artigo 133 da Constituição Federal não estabelece diferença. A advocacia é indispensável para a justiça. Portanto, seja ela pública ou privada, passa pelo crivo também e análise das inscrições dos seus advogados, que é a Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que essa decisão foi importante no cenário nacional, porque estabeleceu de maneira reta e sem dúvida nenhuma para todo o Brasil, de que a advocacia pública precisa se inscrever na ordem, precisa estar também submetida às questões de orientações da advocacia brasileira, em que pese os processos disciplinares no exercício da função pública, isso cabe aos órgãos dos quais eles estão vinculados. Não se chegou a interceder sobre isso. A ordem tem o papel de administrar, de corrigir, de orientar a advocacia nacional inteira,
pública e privada. Essa foi a decisão do Supremo, que teve uma grande repercussão, mas que foi bem recebida tanto pela advocacia pública como a advocacia privada, como um grande acerto do Supremo Tribunal Federal em não dividir a advocacia. A advocacia é uma só. A advocacia é unitária e o Conselho Federal é o único órgão de classe capaz de representar toda a categoria. Eu acho que foi um grande acerto do Supremo e pacificou essa matéria. Existiam muitas discussões, mas agora não existe mais. Há uma pacificação do Supremo sobre isso. Assim, não tenho mais dúvida, um grande papel, parabenizar aqui o presidente do Conselho Federal, meu amigo Beto Simonetti, a diretoria do Conselho Federal e também os presidentes das seccionais, e registro aqui o presidente da seccional do Rio Grande do Norte, Dr. Carlos Kelsen, que esteve presente nas reuniões e colaborou à advocacia nacional, ou seja, a OAB do Rio Grande do Norte esteve presente e participou desse debate e trouxe uma vitória grande para toda a advocacia brasileira. Então, Luiz, aproveitando a sua presença, você nos trouxe quinta-feira, digo, uma fala concernente à decisão, né, do Tribunal Regional da 21ª Região, que estabeleceu que é livre a negociação de honorários entre advogados, clientes, e não num patamar assim, estabelecido, né? Então, o que você acha dessa decisão? O que isso influencia? O que isso traduz, assim, o sentimento da advocacia potiguar? Eu quero dizer que foi mais uma vitória da advocacia potiguar, uma vitória da advocacia trabalhista potiguar. Teve aí um protagonismo do presidente Carlos Kelsen, mais uma vez, presidente da OAB, foi lá, fez sustentação oral, o representante do Conselho Federal esteve presente na sessão do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho, o representante da ABRAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, estiveram presentes, e também a advocacia trabalhista potiguar, através da NATRA, da nossa presidenta Roberta Soares, e também a ABA esteve presente na pessoa da nossa diretora Natália Brandão, que coordena a jovem advocacia da ABA no Rio Grande do Norte, e também da Bia Castro, que é a nossa secretária executiva da ABA do Rio Grande do Norte, estiveram presentes, ou seja, toda a advocacia potiguar esteve presente e aplaudiu o tribunal quando estabeleceu que contrato de honorários é uma relação entre cliente e parte. Não cabe ao juiz dizer se pode ou não pode. Se existir ilegalidades, abusos, óbvio que em qualquer circunstância é cabível representar na ordem, fazer as devidas advertências que o juízo pode fazer. Mas, no mais, o que vale é o que está pactuado entre as partes. Foi uma vitória maiúscula da advocacia trabalhista do Rio Grande do Norte, porque alguns juízes aqui do TRT 21 proibiam e limitavam esses honorários em 20%, ou seja, mesmo que o seu contrato fosse 30%, 35% ou 40%, que o Estatuto da Ordem prevê isso, não há nenhuma ilegalidade nisso. Alguns juízes estavam não aceitando os contratos de honorários entre as partes. Isso acabou, agora o tribunal pacificou a matéria e não cabe mais ao juiz de primeiro grau dizer se é 20, 30 ou 10. É o contrato de honorários que prevalece. E é assim que deve ser e é assim que deveria ser durante todo o tempo. Mas foi uma conquista importante para a advocacia trabalhista, da qual eu participo há 30 anos. Fui presidente 3 vezes da ANATRA, Associação Norte-Rio-Grandense dos Advogados Trabalhistas, e hoje sou diretor-geral da ABA, aqui no Rio Grande do Norte, Associação Brasileira dos Advogados. E estivemos firmes nesse propósito, e a vitória é de toda a advocacia potiguar. Sem dúvida nenhuma, os advogados agora estão mais tranquilos quando for discutir essas questões de honorários numa audiência de primeiro grau, porque o tribunal já pacificou isso e não cabe mais ao juiz de primeiro grau indeferir qualquer coisa dessa natureza. Acho que valeu a pena, foi uma vitória maiúscula, mais uma vitória da advocacia, que nós temos que festejar e comemorar, porque foi muito importante para todos nós, advogados. Doutor Luiz, sempre que você está aqui com a gente sempre busca acolher na sua visão desse momento por que passa o Brasil, né? Nós estamos diante de um ano, né? Um ano em que haverá eleições gerais, né? O governo tem feito aí um esforço muito grande para a aprovação da redução da escala de trabalho, né? A redução.
E esse momento que o Brasil passa, essa contingência também internacional, qual é o teu sentimento em relação a onde nós estamos, como podemos chegar em um ano com mais conscientização do papel dos advogados, das entidades de classe, os sindicatos? Me faça uma análise aí desse momento político brasileiro. Muito bem, obrigado pela oportunidade, Silvio. Eu acho que é momento, sim, de a gente começar a fazer uma análise mais profunda sobre isso. Quando nós estamos falando isso, nós estamos falando sobre direitos fundamentais. Nós estamos falando sobre os princípios que norteiam a Constituição Federal, que é o princípio da dignidade humana, da valorização social do trabalho, do respeito à saúde, educação, lazer, esporte dos trabalhadores, que está lá no artigo 5º, no artigo 6º e 7º da Constituição Federal. São as garantias e os direitos fundamentais, que não são letras mortas na Constituição Federal, são letras que precisam ser respeitadas. E quando se traz a escala de 5x2, mudando um pouco o paradigma histórico, que a CLT de 1943 estabelecia 6x1, é verdade que naquela época foi uma grande vitória, porque os trabalhadores não tinham descanso semanal remunerado, não tinham limite de horários, de horas trabalhadas. Isso tudo foi modernizando e a Constituição Federal de 1988 pacificou essa análise. E o que está se discutindo agora nada mais é do que o aperfeiçoamento e aplicação da Constituição Federal. Quando nós falamos de escala 5x2, nós estamos falando que todo trabalhador tem o direito de passar o fim de semana com sua família. Todo trabalhador tem o direito, trabalhador e trabalhadora, porque hoje as mulheres trabalham também e com muito mais dedicação trabalham. Então precisam ter o fim de semana com seus filhos, com seu marido, com sua esposa, o lazer, passear, passar o dia com a família, ter tempo para a família. Isso está na Constituição Federal, né? Não só no artigo 5º, mas também lá no 226, 227, que é a proteção da família, é constitucional. E isso nada mais é do que a proteção da família. Então, quando nós estamos tratando de aprovar, de lutar para que a escala 5x2 seja aprovada no Congresso Nacional, é porque nós estamos pensando exatamente na dignidade humana do trabalho. Ou seja, nós ainda vivemos, nós sabemos, e eu comentei outro dia numa outra entrevista, você sabe, eu sou vice-presidente da Comissão Nacional de Combate ao Trabalho Escravo e Tráfico de Pessoas, do Conselho Federal, e estamos enfrentando no Brasil inteiro ainda a condição análoga de escravo, ou seja, a liberdade, a subserviência do trabalhador a alguns caprichos de empregadores que não respeitam a lei ainda é uma realidade no Brasil. E essa realidade nós precisamos mudar, porque a dignidade não é um favor. Dignidade humana não é um favor do empregador para o empregado. É um direito cristalino constitucional, é um princípio basilar da Constituição Federal. Então é isso que nós esperamos que o Congresso Nacional, nesse debate, consiga compreender. A sociedade evoluiu. Nós temos países como a Noruega, a Dinamarca e tantos outros países que a escala não é nem 5x2, é 4x3. Ou seja, e ficou provado cientificamente, Silvio, que nesse país onde a escala de trabalho é menos agressiva ao trabalhador, o trabalhador produz mais. Quando o trabalhador vive bem com sua família fim de semana, ele chega na segunda-feira com muito mais energia para trabalhar, produz mais. O resultado é de que nos países em que a escala diminuiu, aumentou a produção da empresa, aumentou a qualidade de vida do trabalhador. Portanto, é possível aumentar a qualidade de vida sem perder qualidade na produção e assegurando a qualidade de vida para todos, né? Esse é o debate que está no Congresso Nacional, que inclusive amanhã, só para relembrar, nós vamos fazer um painel nacional, junto com a Associação Brasileira dos Advogados, que a gente falava no início, e inclusive um dos convidados é o Dr. Cláudio Gabriel, que é o superintendente do Ministério do Trabalho aqui do Rio Grande do Norte, que vai falar sobre esse tema. O Dr. Augustinho Santos, que é o advogado trabalhista, diretor da ABA do Rio Grande do Norte, na área do direito do trabalho, vai participar também, e eu também, como diretor da ABA. Vamos discutir isso, não só isso, mas também a pejotização,
que é um tema que está no Supremo Tribunal Federal e também vai fazer parte do nosso debate amanhã a partir das 9h30. Eu já convido você, vai ser ao vivo, transmissão pelo YouTube da ABA Nacional, aba.org.br, e você pode acompanhar e participar dos debates também amanhã. Ou seja, a nossa pauta está toda linkada ao que nós estamos falando aqui hoje. Também nós queremos agradecer mais uma vez a participação do Dr. Luiz Gomes e dizer que sempre é uma alegria, uma satisfação tê-lo aqui com esse pensamento que sempre esclarece, não é, a todos os nossos telespectadores, todo o nosso público. Muito obrigado, doutor Luiz. Obrigado, Silvio. Eu só queria ainda fazer um adendo, se você me permite. Sim. Eu queria fazer um adendo porque está na pauta de todos os jornais brasileiros a revogação do veto do presidente da República sobre a PEC da dosimetria, não é? E eu escrevi um artigo, inclusive está com uma grande repercussão em todo o Brasil, que eu tenho escrito, não só eu, mas tantos outros constitucionalistas têm escrito, sobre a medida que o presidente Davi Alcolumbre tomou na presidência da mesa do Senado, do Congresso Nacional, ao fatiar a análise do veto do presidente. Quer dizer, quando ele fatiou o veto presidencial, Silvio, é bom que a gente deixe isso aqui como uma pauta para a gente discutir com mais profundidade. Ele feriu o artigo 60 feriu o artigo do Regimento Interno e da Constituição Federal, ou seja, estabelece claramente que o veto, quando o veto é integral, o Senado não pode fatiar. Ou ele aprova o veto, ou ele rejeita o veto. E ele fez uma mágica não regimental, no meu conceito, ilegal e inconstitucional, para mexer no veto, aprova uma parte e não aprova outra. Não existe isso. É uma discussão de natureza constitucional que certamente o Supremo Tribunal Federal vai ter que se debruçar sobre essa matéria, porque feriu a Constituição Federal e feriu o próprio regimento interno do Congresso Nacional. É uma pauta que tem muita coisa para acontecer, é sobre a dosimetria, que todos sabem, é para diminuir a pena dos bandidos, dos condenados, e em especial dos golpistas que tentaram o golpe de Estado no dia 8 de janeiro e durante alguns anos, que tentam de toda maneira aliviar a pena dessas pessoas que já estão cumprindo o mandato criminal, ou seja, cumprindo pena nas penitenciárias, e eles estão de toda maneira tentando aliviar isso. Inclusive se discute até lá no Congresso de querer fazer anistia. O problema é que essa anistia não fica só para os casos da tentativa de golpe. Quando você faz uma lei nunca pode ser personalíssima. Uma lei tem que ser genérica. Sim. E quando a lei é genérica, quando você beneficia um condenado, você não beneficia aquele condenado do golpe. Você beneficia todos os condenados. E aí entram traficantes, estupradores, todos entram nessa linha. Portanto, nós temos que deixar claro para a sociedade de que o Congresso Nacional votou essa semana essa questão, e isso é uma pauta importante para discutir, porque tem eleições esse ano e o Congresso Nacional está mostrando de que lado está. Ou do lado do povo, ou do lado da bandidagem. Agora a população vai ter que saber disso para que ela possa saber quem votou a favor da bandidagem e quem votou a favor do cumprimento da Constituição Federal. Isso foi só uma pausa que eu quis dar, mas eu volto aqui depois para a gente discutir profundamente sobre isso. Obrigado, senhor Luiz, nós que agradecemos a nossa programação.